Shalom, shalom para você que já está aí do outro lado. Nos encontramos mais uma semana. Que maravilha é estarmos juntos de novo para falar das grandezas do nosso Deus. Então, antes da gente começar, dê o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Você compartilha esse link, porque muitas pessoas precisam da palavra de Deus, assim como nós. E você que está visitando a cidade ou mora na cidade de Nova Friburgo, está pelas imediações, o endereço da nossa igreja vai aparecer aí embaixo. Você faça-nos uma visita, você será muito bem-vindo para congregar conosco e de novo ouvirmos as grandes maravilhas do nosso Deus juntos. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus poderoso, Deus único, Deus verdadeiro, soberano, fiel, justo e reto, digno de todo louvor, digno de toda adoração. Exaltado sejas tu, Senhor, acima nos céus e embaixo na terra. Tu és Deus soberano. Tu tens o controle perfeito de todas as coisas, Pai. Por isso nós confiamos em Ti. E por isso nós entregamos esse momento nas Tuas mãos. Pai, que o Senhor possa abençoar cada um que já está conosco, aqueles que ainda vão entrar, que vão ouvir a palavra agora, ou mais tarde, ou outro dia. Que esses que estão sendo alcançados, Pai, tenham uma experiência profunda com o Senhor. Revela-te, meu Deus, a cada um, em nome de Jesus. Abençoe esse momento precioso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar de um texto que eu gosto muito. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. Diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará, pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que estavam o seguindo: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Jesus caminhava, né? Ele andou por Israel, por cada lugar, por cada localidade, por cada aldeia, e no seu ministério o seu ministério foi marcado com ensinos, com as parábolas, mas com cura, com milagres, né? Com libertação, com sinais e maravilhas. Então, ele estava entrando em Cafarnaum, e tinha um centurião de Roma. E ele, então, reconheceu Jesus e foi até Jesus e disse em casa: o meu criado está muito mal, atormentado. Ele está doente, o senhor pode, por favor? Ele reconheceu que Jesus podia. Então, Jesus disse: eu vou até ele, eu vou curá-lo. E ele disse: eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas basta uma palavra do Senhor, e ele se levantará. E Jesus se maravilhou e disse então para os seus discípulos, que eram do povo de Israel, né? Que ele veio para o povo. O centurião era de Roma. Ele então olhou para os seus discípulos e disse: em verdade vos digo que muitos de fora assentar-se-ão à mesa do banquete
E muitos de dentro vão ser lançados fora, porque não creem no Filho do Homem, não creem no Filho de Deus, não creem em Jesus, não creem em uma palavra. E o centurião disse a ele: basta uma palavra. Então Jesus fala a palavra e diz: vai, porque assim como creste, assim será feito. Olha que texto tremendo, que experiência tremenda. E que fé que esse centurião teve. Ele se colocou debaixo da autoridade da palavra de Jesus. E a palavra de Jesus é uma. A palavra de Jesus é uma. E aí, palavra, vamos dar uma olhadinha. Palavra é um conjunto de letras. E que esse conjunto de letras, ele vai transmitir, ele vai, como é que eu vou dizer? Identificar um substantivo, um adjetivo ou um verbo. O substantivo, ele vai determinar, porque qualquer que você pegue, ou substantivo, ou adjetivo, ou verbo, vai ter uma determinação. Então, uma palavra, seja substantivo, seja adjetivo, seja verbo, vai ter uma determinação. Se nós pegarmos um substantivo, o substantivo determina um nome, um conceito. O adjetivo vai determinar uma característica para um substantivo. Então, aqui no substantivo, eu me lembrei do texto onde Deus chama Samuel. Samuel, Samuel. Quando Samuel ainda era novinho no templo. Samuel foi um profeta de Deus, um grande profeta de Deus. E aí, quando Deus quer falar com Samuel, Deus emite uma palavra, um substantivo, o nome de Samuel. Samuel, Samuel. Isso 3 vezes. Até que Samuel, Senhor, eis-me aqui. O adjetivo vai determinar uma característica. Adjetivo é uma qualidade. E aí eu me lembrei de Jó. Quando Deus fala de Jó, emite uma palavra a respeito de Jó. Jó, que o diabo ia lá falar com Deus que Jó era aquele homem porque Deus deu tudo para ele. Então Deus autorizou que o diabo tocasse em algumas coisas de Jó, mas não na vida. E Deus falava de Jó. Jó, meu servo, reto, justo. Deus estava dando uma palavra, um adjetivo para Jó. E o verbo determina uma ação em relação a. É uma ação, uma atitude, um mover, né? E essa ação, ela vai criar, ela vai aparecer alguma coisa. Então, quando nós temos uma palavra de ação, é porque algo em seguida vai acontecer. Algo em seguida vai se movimentar. Então, quando nós vamos para Gênesis, na criação do mundo, haja luz, Deus emitiu uma palavra e houve uma ação na palavra de Deus. Houve um mover na palavra de Deus e houve luz. Haja. Tenha, apareça. Haja os luminares no céu. Separem as águas e a parte seca. Separa as águas em cima no céu e debaixo na terra. São ações, são palavras de ação, são verbos. Então, a palavra, ela determina algo. Ela tem esse poder. Uma palavra tem o poder de determinar algo, de reconhecer algo, de mover uma ação para alguma coisa. E em João 5, capítulo 5, a partir do versículo 1, se você for lendo ali, você vai ver que um homem tinha aquele tanque de Betesda na cidade, e aquela água era movida pelos anjos. Então, quem entrasse no primeiro movimento daquelas águas era curado. Então, ficava ali
À margem daquele tanque ficavam ali as pessoas doentes, aqueles que eram coxos, os cegos, os que tinham qualquer deficiência, qualquer problema, esperando a água se mover. E esse homem disse que toda vez que a água se movia, ele não conseguia chegar até lá, porque ele tinha uma questão e toda vez que ele ia, já alguém entrava antes. Então, ele precisava de alguém para levá-lo. Jesus, vendo a partir, eu estou lendo aqui só para a gente ter a ideia, a partir do versículo 6, e Jesus, vendo este, deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Toda palavra de Deus, toda palavra dada, ela vai ter uma ação para alguém. Ela vai realizar algo em alguém ou em algum lugar. Mas Deus busca corações. Então, uma palavra de Deus basta para que se mova as águas e para que haja uma mudança, uma agitação e uma ação é feita em nós pela palavra de Deus, assim como foi feito aqui. Quando Deus chamou Samuel, Deus chamou um nome, Samuel, Samuel. E Samuel depois foi levado a ser profeta de Deus. Jó, Deus deu uma qualificação para Jó. Vai lá, toca, Jó, meu servo, homem reto. Já pensou Deus falar assim conosco? Emitir uma palavra a respeito nosso dessa forma? Que maravilha! E nós encontramos a mulher do fluxo de sangue. Que Mateus 9, eu vou ler também só um pedacinho, dizendo-lhes, a partir do 18, Mateus 9, a partir do 18, dizendo-lhes estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes, porque dizia consigo: se eu tocar somente na orla das suas vestes, ficarei sã. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Jesus emitiu uma palavra para essa mulher. Toda palavra de Deus, ela vai ter uma consequência. A Bíblia fala que a palavra de Deus não volta para ele vazia. Então, toda palavra de Deus, essa palavra vai movimentar, vai mover alguma coisa. E uma palavra de Deus basta para que isso aconteça. Qualquer que seja o caso, Deus tem uma palavra. Jesus, quando caminhou, como nós vimos aqui algumas coisas. Jesus, quando caminhou, ele curou, ele libertou, ele expulsou demônios. Quando ele passou, que estava com aquele endemoniado de Gadareno, e uma legião que ninguém passava, ele ficava numa caverna. Ninguém passava por ali porque ele se debatia, ele era violento, era um terror. E aí, quando chega, ele vai ter com Jesus, dizer: o que tenho eu contigo? Que os demônios reconheceram Jesus. Então, Jesus faz o quê? Fala com os demônios:
vá para aquela manada de porcos. E eles foram. Uma palavra. E aquele homem ficou são. Aquele homem ficou são. A tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou curada. Imediatamente. Quando ele disse, pega o teu leito, levanta-te e anda. Não precisou nem das águas. Porque a cura estava presente. Era Cristo Jesus. E Jesus subiu naquela cruz. E Jesus se entregou por nós. E naquele sangue vertido estava todo o poder de nos curar, de nos libertar, de transformar a nossa vida. Seja o caso que for. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Deus é o dono da palavra, da verdade, do verbo. Jesus é o verbo de Deus, a palavra de Deus. Jesus é a expressão do mover de Deus de amor para nós. Jesus é a expressão exata do verbo amar de Deus para nós. Se nós chegarmos a Jesus com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, se nós chegarmos a Jesus com fé, crendo que Ele fará o que é melhor para nós e o que está no seu propósito, todas as coisas se realizam, porque não há impossíveis para Deus. Seja qual caso for. Qual caso for. O que Deus quer é salvar. E a salvação, ela vem para uma ação de salvação. Ela começa com a fé. A fé é para a salvação. Quando essa mulher do fluxo de sangue disse para Jesus, disse com ela mesma, se eu chegar perto dele, encostar na orla das suas vestes, eu ficarei sã. E ela se esgueirou. Uma pessoa com fluxo de sangue há 12 anos, naquela época, em Israel, era tida como imunda. Ela não podia conviver socialmente, pois ela entrou no meio da multidão, se esgueirou até que encostou na orla das vestes de Jesus. E tem um outro texto, no outro evangelho, que diz que Jesus pergunta, quem foi que me tocou? E os discípulos olham para ele e falam, Senhor, essa multidão te apertando aqui, porque onde Jesus ia era aquele mundo de gente querendo ver, querendo tocar. E o Senhor me pergunta, quem te tocou? Ele falou, porque de mim saiu poder, saiu uma ação. Algo de mim saiu para cura. Ele sabia. E quando ele olha para aquela mulher, ele olhou e disse, vai, filha, a tua fé te salvou. Então, Jesus, ele é a expressão, a manifestação da atitude, do mover de Deus para nós. Ele é o verbo em ação para nós. O Espírito Santo é o poder de Deus que age em nós. Toda a ação de Deus para nós é um verbo, é uma atitude. Quando Jesus chega a nós, ele quer salvar, é um verbo, é uma atitude. Ele quer curar, libertar, transformar, trocar a nossa vida. E a palavra de Deus para nós. Deus nos conhece pelo nome. O meu é Leila. Leila, Leila. Tomara que ele pense, fale de mim, igual falava de Jó, né? Ah, só que ele deve falar assim, coitadinho. Precisa tanto de mim. E eu preciso, Senhor. Me perdoe pelos meus pecados. A ação de Jesus é perdão, perdoar, outro verbo.
Então, a ação de Deus, a manifestação do verbo amar, é a palavra de Deus. O verbo vivo de Deus é Jesus. É Jesus. E Deus quer salvar. Deus quer uma casa cheia de filhos. Então, não importa qualquer que seja o caso, Deus tem uma palavra. E uma palavra basta para que todas as coisas aconteçam segundo o seu querer. Ele criou toda a terra pela sua palavra. Ele curou o servo daquele centurião pela palavra que o centurião falou, basta uma palavra, Senhor. Ele curou a mulher do fluxo de sangue pela palavra, vai. A tua fé te salvou. Ele sempre emite uma palavra. E essa palavra não volta para Deus vazia. Ela vai produzir uma ação na sua vida. E vai revolucionar todas as coisas. Vai revolucionar todas as coisas. Aquele homem precisava de outra pessoa para levá-lo às águas. E Jesus, então, emite uma palavra. Levanta-te, tome a tua cama e anda. A palavra de Deus é Cristo Jesus. Ele era o verbo, ele estava com Deus e ele era Deus. E ele andou nessa terra e ele verteu o seu sangue numa ação pura de amor profundo e incondicional e obediência ao Pai. E nele nós temos toda a ação de Deus para nós, pela sua palavra. Pela sua palavra. Então não importa. O querer de Deus é que sejamos transformados pelo seu poder para salvação. Esse é o desejo de Deus. Senhor, eu não estou conseguindo, mas basta uma palavra tua e vai acontecer. Senhor, eu preciso de perdão. Basta uma palavra tua e eu serei perdoada. Senhor, eu estou com questões na minha casa. Basta uma palavra tua, porque tudo vai para o seu lugar. Senhor, eu necessito de ti, como a corça necessita da água, como a terra seca precisa da água. Assim está minha vida em sequidão, Senhor. Basta uma palavra tua e eu serei inundado com as águas do rio da vida. Senhor, eu estou perdida, sem saber o que fazer. Não há luz na minha frente, parece que eu estou em trevas. Basta uma palavra tua, porque a tua palavra é lâmpada e é luz para o meu caminho. Então basta uma palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida. Basta uma palavra, porque Jesus é a palavra. É o verbo de Deus, a expressão exata da ação de amar de Deus. Amém? Que essa ação de amar, esse amor em movimento, esse amor em constante movimento, para a cura, para a libertação, para a salvação, é o amor de Deus em movimento. Até na repreensão. Até quando as coisas não parecem que deram certo do nosso ponto de vista. É o amor de Deus em ação para conosco. Porque algo Deus quer transformar em nós. Receba a palavra de Deus na expressão exata do seu amor em Cristo Jesus. E tome uma atitude. Vá em direção, corra para Jesus. Corra para Jesus, com fé, crendo que basta uma palavra e todas as coisas podem acontecer. Amém? Que você fique com essa palavra essa semana e que você experimente de Deus. Faz experiência com Deus.
de buscar de Deus a ação do seu amor, a ação desse poder que faz tudo modificar, que muda a nossa vida, nos faz nascer de novo para um outro reino, para uma outra vida. Experimente que essa semana você tenha experiência profunda com Jesus, o Verbo vivo de Deus. Amém? Vamos orar. Pai amado, Deus infinito amor, Senhor, o Senhor mandou Jesus numa atitude profunda de amor. Jesus é a expressão exata do amor de Deus para nós. Ele é amor, é a essência de Deus. Que cada um, Senhor, possa inundar o seu coração do desejo de te buscar, Pai, como a terra seca mesmo, que deseja aquela chuva torrencial. Assim seja o desejo do coração de cada um em te buscar, crendo que uma palavra tua nos transforma. Uma palavra, Pai. Muito obrigada, Senhor, por cada um, por cada família, Pai. Que cada um seja abençoado na sua casa, na sua família, no seu negócio, no seu trabalho, na escola, no seu convívio social. E que a tua palavra, Pai, determine como lâmpada e luz para o caminho. Seja guia, Pai. Assim é o Espírito Santo para nós, que é o poder de Deus derramado para nós, em nós. É um guia que nos conduz a toda a verdade. Alcança, Pai, cada um. Leva-nos, Senhor, onde há sequidão profunda de Ti. Para que, assim como o Senhor nos encontrou, nós possamos, Pai, abençoar cada um que passar pela nossa vida. E que Te reconheçamos em todo o nosso caminho, com fé. Para que dentro de nós produza, Pai, frutos de arrependimento. E que o Teu amor brote, Pai, profundamente em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê shalom. Amém? Até a próxima semana, se Deus quiser. Dê o seu like. Vá lá, compartilhe esse link. Deus quer curar, libertar, salvar outras vidas, muito mais vidas. Faça essa ação de amor a Deus e de amor às pessoas. Compartilhe esse link. Vai lá no nosso site, o endereço vai estar aí embaixo. Faça-nos uma visita. Busque a Deus enquanto se pode achar. Ele está batendo a porta do seu coração. Você será muito bem-vindo conosco. Amém? Amém.